A metodologia de trabalho da mesa vai ser 20 minutos a 25 para cada expositor. Em seguida, faremos o debate. Iniciaremos com o superintendente do Banco Nordeste, o Salminho da Silva Nascimento. Mas antes, quebrando um pouco o protocolo, o professor Wagner solicitou que dessemos um aviso aqui, que ele, juntamente com o professor Luiz Rogério, lançou recentemente na página do Café com Dados o Anuário Socioeconômico de Sergipe 2017, tá? E está disponível para download, ok? Bom, então iniciaremos com a exposição do Salminho. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da Universidade Federal de Sergipe, através do Departamento de Economia, para estar aqui no segundo encontro de Economia Aplicada de Sergipe. Eu estive também no primeiro encontro, há aproximadamente 2 anos atrás, e aproveito para informar que eu vou fazer algumas pontuações sobre a economia sergipana, na minha visão, mais de quem trabalha em Banco Federal. Não tenho uma apresentação em PowerPoint, eu vou levantar aqui alguns dados e questões que poderão nortear o futuro da economia de Sergipe a partir de algumas informações de quem acompanha. Inicialmente, eu vou começar pelo que Elber falou, o professor Elber, elogiar e parabenizar a publicação do Anuário Econômico de Sergipe, do Grupo de Pesquisa em Análise de Dados Econômicos. Aqui do departamento eu vi que é um trabalho interessante, ele consolida informações que estão do IBGE, do IPEA e dá também informações detalhadas, parecidas com aquilo que tem no Arroba Cidades do IBGE de cada município sergipano, muito bom. E aí, doutor Wagner, é bem interessante. Vamos recordar o nosso PIB, né? O PIB de Sergipe, na última base, que é 2014, ele é 37 bilhões, né? O PIB nosso de Sergipe, ele é aproximadamente 0,6% do PIB do Brasil, tem uma correlação com o nosso território e com a nossa população. É o 22º PIB do Brasil, o PIB de Sergipe. Então, esses 37 bilhões, 472 milhões, ele está distribuído, se nós formos arredondar, né, 5% na agricultura, na agropecuária, exatos é 5,2%, distribuídos assim: agricultura 3,7%, pecuária 1,3%, e a parte florestal e de pesca 0,2%. A indústria, 24,6% da nossa economia, e comércio e serviços, 70,1%. E até eu achei engraçado outro dia, interessante, que a entidade estadual vinculada a esse segmento destacou a importância desta entidade, e ela é importante, dizendo que ela representava 70% da economia do Estado. Porém, vale destacar que desses 70,1% do PIB sergipano que está em comércio e indústria e serviços, quase 27% é administração pública. Então, você tem aí 27% do PIB sergipano é administração pública, e isso não é bom. No Brasil, a administração pública ela tem uma participação de 16,4%. Então, essa composição do nosso PIB é interessante ressaltar para mostrar a realidade em que nós estamos, que situação é Sergipe nesse cenário. E qual é o peso da economia de Sergipe do Brasil? Bem, em termos gerais, eu falei que é 0,6%. Mas, se nós pegarmos alguns setores, eu vou falar todos, mas destacando alguns, por exemplo,
A agricultura sergipana, nesse território, que só é maior do que o território do Distrito Federal, ela é 0,8% da agricultura brasileira. Então, o PIB agrícola de Sergipe é maior do que o PIB agrícola do maior estado do Brasil. É maior do que o PIB agrícola do Rio, porque o Rio é uma concentração grande no setor industrial. Então, mesmo nesse território pequeno, há um peso relativo aí. A agricultura tem 0,8% do Brasil, a pecuária fica na média do Brasil. Então, mesmo sendo diminuta, tem aí uma relevância significativa. Um outro setor que eu acho que tem um peso bom e que vai crescer é o setor ligado à eletricidade e gás, que tem no Brasil 1,2%. Então, se nós somos 0,6% da riqueza, 0,6% da população também é nessa base, esse setor tem um peso relevante. A posição do Sergipe tende a crescer com o projeto da termoelétrica, que está em implantação lá na Barra dos Coqueiros. Tem um outro projeto de termoelétrica deste mesmo grupo, que deve ser instalado em Laranjeiras, pelo menos o projeto está sinalizado. Eu recebi essa semana, eu estou em férias, mas recebi contatos de um grupo investidor do Rio de Janeiro que ganhou um leilão que vai investir em parques eólicos aqui no estado e também em energia solar. Então, Sergipe aí tem uma perspectiva de melhorar essa posição relativa na economia desse setor que envolve a parte de energia. E na questão de administração pública, já que ela representa 27% da nossa economia, no país, a administração pública de Sergipe é 1,1%. Então, veja que tem uma participação relevante, considerando o peso da nossa economia. E um outro, só para finalizar, eu não vou discriminar todos, a parte de saúde e educação privada. Saúde e educação privada de Sergipe já representa 1% da saúde e educação do Brasil. Então, tudo que for acima de 0,6% significa que está acima do país. Então, mostra aí a relevância. Qual é a questão que eu trago aqui para uma reflexão nossa? O crescimento do PIB de Sergipe, nessa década aqui, até onde o IBGE divulgou, 2010 a 2014, ele teve uma média inferior ao Nordeste e ao Brasil. O PIB de Sergipe cresceu, neste período, 7,9%, enquanto que o Nordeste, 13,6% e o Brasil, 9,7%. Então, Sergipe está perdendo participação relativa, crescendo menos que Nordeste e que Brasil. Isso é preocupante. E mais, foi o menor crescimento da região Nordeste neste período, de 2010 a 2014. Em termos de crescimento do país, nesse período, nós ficamos em 24º lugar. Então, só tem mais 3 unidades que tiveram crescimento inferior ao nosso. Então, isso não é interessante. Mesmo assim, ainda estamos com o maior PIB per capita, de 16.800. É 59% do PIB per capita do Brasil, ou seja, mesmo sendo o melhor PIB per capita, ainda está muito distante do PIB per capita do Brasil, e só temos o maior PIB per capita porque a nossa população não cresce numa velocidade relevante. Então, é a população que ainda segura esse PIB per capita. Não é o crescimento econômico, não. O crescimento econômico ele está menor, então, como a população não cresceu tanto, vocês terem uma ideia, o nosso vizinho Alagoas, ao norte, tem 3.322.000 habitantes, nós arredondando 2.220.000. Então, Alagoas tem mais de 1 milhão de habitantes a mais do que Sergipe. Então, para ficar no mesmo PIB per capita, fica mais difícil para os alagoanos. O mesmo se diz da Bahia. A Bahia tem uma população de mais de 15 milhões de habitantes, então, para distribuir essa riqueza, eles também vão demorar um pouco, apesar de que a Bahia já está quase chegando no PIB per capita de Sergipe. Então, são preocupações que nós trazemos
para que a gente possa falar adiante que cenário que nós poderíamos ter para o Estado de Sergipe diante dessa configuração. Eu combinei com o professor Roberto e com o Ricardo que eu falaria um pouco do comércio exterior e um pouco da presença do sistema financeiro. Então, só antes eu queria dar esse panorama. Os dados que eu vou falar do comércio exterior sergipano são do primeiro semestre deste ano, janeiro a junho de 2017, com base no Viscomex, que é um instrumento que está lá disponível na página do Ministério do Desenvolvimento. Não é mais desenvolvimento, é o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E lá está claro o seguinte: as exportações sergipanas, o primeiro semestre deste ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado, cresceram 36,35%, positivo. Nós exportamos 51 milhões de dólares, mas esse peso das exportações sergipanas do Brasil é 0,05%. Nossa economia é 0,6%. E as exportações é 0,05%, ou seja, muito insignificante, mas tem importância na economia do Estado. O Estado de Sergipe é o 25º Estado no ranking dos Estados exportadores. Do lado da importação, teve queda. Enquanto as exportações cresceram 36%, as importações sergipanas no primeiro semestre deste ano caíram 10,49% e Sergipe tem uma participação de 0,09% do peso das exportações brasileiras. É o 24º estado no ranking de importações. E aí, nós continuamos mantendo a história de termos déficits na balança comercial sergipana. O déficit do primeiro semestre foi de 11 milhões e meio de dólares. Esse foi o déficit. O que é que chama atenção? Nós éramos conhecidos como exportadores de laranja, suco concentrado de laranja. Chegou a pesar até 90% na balança comercial do Estado. Qual é o produto de exportação hoje de Sergipe? Calçados. Calçados está pesando 40% nas exportações sergipanas e o suco de laranja caiu para 28%. Isso é preocupante porque nós temos as fábricas e temos os agricultores aí do Estado que fazem a integração com a fábrica. Em terceiro lugar são as essências, né, aquele que é retirado aí da casca de laranja e outros produtos. O açúcar voltou para a pauta, é o quarto produto, participando por 5,5%, e aí tem suco de abacaxi, e é basicamente isso, alguns produtos. A parte manufaturada que tem valor agregado só é 2,7% das nossas exportações. Na importação também tem uma surpresa. Sergipe sempre teve como primeiro produto de importação trigo, por conta do moinho que tem aqui, que importa o trigo lá aí do Mercosul, principalmente da Argentina. E hoje o principal produto de importação do Sergipe é coque de petróleo. Coque de petróleo é lixo, né? Nós importamos esse lixo lá dos Estados Unidos para usar na fábrica cimenteira para ela queimar. Então esse é o principal produto de importação do Estado. E o segundo produto é adubo e fertilizantes que eles importam para juntar com o que já tem aqui no Estado. E Sergipe é um dos maiores fornecedores de fertilizantes do país. Nós temos aqui o segundo maior grupo, temos várias misturadoras. Então, além dos produtos que temos aqui, nós temos que comprar de fora, por isso que ele é o segundo produto e o terceiro é sulfato de amônia. Então, e alguns aparelhos, alguns componentes de aparelhos que nós compramos para juntar aqui e exportar. Esse é o cenário do comércio exterior sergipano, que muda ano a ano, né? De repente é um produto que é o principal, depois muda totalmente. Por conta dessa mudança, quem arriscaria dizer qual é hoje o principal destino das exportações de Sergipe? Quem chuta aí na plenária? Exatamente, é o Paraguai.
O Paraguai hoje detém 32% das nossas exportações, tá? Mercosul, né? Então, o Paraguai é Mercosul. A Holanda, que é o entreposto da Europa, que compra nosso suco, está com 20%, e os Estados Unidos, 6,6%. Agora, as nossas exportações para o Paraguai cresceram quase 3.000% em relação ao semestre passado. O crescimento é 2.930%, o que cresceu de exportações. Nós estamos mandando os calçados de Sergipe para o Paraguai, né? Essa é a questão. E de onde é que nós compramos? Bem, como nós estamos comprando coque de petróleo, é dos Estados Unidos, né? 23%. Marrocos, que não aparecia, nós estamos comprando alguns elementos aqui, como sulfato de amônio, lá no Marrocos. A China é o terceiro aqui país fornecedor de produtos. Para Marrocos, nós crescemos em quase 60% as compras. Né? Dos Estados Unidos teve queda, né? Importamos menos, até porque só tem praticamente uma fábrica em funcionamento. E na China crescemos em compras em 14,7%. Então, esse é o panorama do comércio exterior, que é pequeno na economia de Sergipe, mas é importante do ponto de vista de geração de emprego e renda. Terceiro ponto a abordar aqui com vocês é como é que está o cadastro de empresas no nosso estado. Então, eu fui dar uma verificada nos dados da junta comercial desse primeiro semestre também. Quis trazer pontos atualizados para fazer o meu fechamento. De janeiro a junho, nós abrimos 1.838 empresas e extinguimos 1.376. Dá um saldo aí entre o que abriu, constituiu e o que fechou de 462 empresas. Alteração comercial, tira sócio, muda de categoria, insere item, mais de 7.000, tá? Agora o que é que chama a atenção? Nessa constituição de empresas, 45% empresas limitadas, é a constituição básica que nós temos, e mais 34% empresarial. A IREG, que é a menor, 22%. Esse é um dado para que vocês tenham ideia de como é que está a dinâmica do ponto de vista de empresas. A gente está abrindo empresas pequenas, podem não ter pesos, mas temos um saldo positivo do ponto de vista de abertura de empresas em todos os meses, de janeiro a junho deste ano. O dado de emprego vai sair amanhã, então eu só tinha como passar para vocês, não é amanhã não, vai sair amanhã a pesquisa mensal do comércio. O dado de emprego só tem até maio, não deu, o Ministério do Trabalho ainda não divulgou junho. O nosso saldo de emprego do semestre é de 68 empregos. O que Sergipe gerou de emprego no semestre foram 68 empregos. Por quê? Foram 5.955 novos empregos, porém 5.887 foram desligados. Então, nenhum semestre foram gerados 68 empregos no estado de Sergipe. Agora, o que é que me chama a atenção? É que dos desligamentos dos empregos que foram perdidos, né? Gente, desculpa, eu falei aqui, mas é o mês de maio, tá? 68. Do ano, o cenário é pior. Perdemos 3.088 empregos. Aqui foi só maio, tá? Foi 29.158 admissões e 32.246 desligamentos. Então nós perdemos 3.088 empregos, eu estava falando só do mês de maio. O que me chamou a atenção nessas anotações que eu fiz é que 75, que aqui é um desafio para o colega Jorge Santana, já levantando a bola aí para quando ele for falar, 75% dos empregos perdidos foram em Aracaju. Os empregos que Sergipe perdeu de janeiro a maio, desses 29.158, 75 foi aqui no município
de Aracaju. Então isso é preocupante porque a capital não emprega só quem mora aqui, né, lá na capital, emprega também pessoas de outros municípios. No acumulado de 12 meses, que eu estou falando de janeiro a maio, o cenário é triste. O saldo é de menos 8.622 empregos, porque foram 70.202 empregos e foram demitidas 78.824. Então, houve um desligamento houve uma perda, perdemos 8.622 empregos. E emprego é consequência de crescimento econômico. Então, aqueles dados de crescimento não é relevante, então está aqui. E mais, tem empresas abrindo, mas com novas tecnologias, que não vão precisar estar empregando do ponto de vista de quantidade. Né? Tem aqui, claro, tem o setor sucroalcooleiro, que tem a sazonalidade dele, que desemprega muito, que é ligado ao setor primário. Então, ele traz um cenário ruim, né, do ponto de vista de emprego de Sergipe. Desses primeiros 5 meses, 3.000, e nos últimos 12 meses, 7.000. Né? Bem, mas eu não queria só falar de coisa ruim, né? Mas não posso omitir esses dados atuais e relevantes que todos os estudantes de economia são obrigados a conhecer e acompanhar, porque eles estão à disposição. Bem, como resolver isso? Né? Eu vou deixar para os outros dois que vão falar depois, mas eu vou fechar falando de logística no final da parte do sistema financeiro, que é do trabalho. Chama a atenção que Sergipe tem 4.000 quilômetros de rodovias. Tá? Desses 4.320 são federal, 114 da 235 e 206 da BR-101, com a perspectiva da 235 ser duplicada via parceria público-privada, ou seja, vai para o setor privado, e eu estou torcendo que vá para financiar. Já estou até colocando à disposição algumas pessoas que procuraram, dizendo que está querendo, vai participar do processo licitatório para duplicar e cobrar pedágio, e nós temos rodovias adequadas. Estadual, nós temos quase 3.800 quilômetros de estaduais, porém 1.650 quilômetros não pavimentadas ainda. Felizmente, há ligação para todos os municípios via pavimentação, mas ainda um número relevante de 1.650 quilômetros de rodovias não pavimentadas existentes em Sergipe, e isso estrangula a logística de distribuição de riquezas no Estado. Sem contar que o modal ferroviário é inexistente, não existe modal ferroviário em funcionamento no Estado de Sergipe. O modal aquaviário subutilizado, Porto de Sergipe é uma subutilização imensa, mesmo outros estados utilizando aqui como... E mais, o Estado de Sergipe saiu na frente dos outros estados, porque o porto daqui já é privado. Então, ele tem uma condição de modernidade maior. Então, assim, esse é um desafio, melhorar a nossa infraestrutura de rodovias. Porém, o governo do Estado, Roberto está no governo, eu e Jorge nós já estivemos, nós sabemos da condição fiscal para se fazer investimentos de rodovias. Só tem duas formas: financiamento direto, setor público, ou fazer parcerias. E aí vai ter os pedágios, né? Como tem em outros estados aí. Elva já colocou aqui, eu tenho 3 minutos para fechar, e aí só para dar interessante para vocês, relativamente em relação ao Nordeste, Sergipe tem mais agências bancárias do que o Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí. Tá? Ele tem aí 6% das agências bancárias do Nordeste, e se eu for contar o país, 1% das agências bancárias do país. Isso é relevante porque é crédito que está se concedendo para a população, para as atividades produtivas. Lá do Banco do Nordeste, a gente tem uma meta de aplicar só do FNE 700 milhões. E vejam, nós aplicamos
60%, aliás, esse semestre fez 70% desse recurso no setor que pesa 5% da economia. No setor que pesa 5%, foi que nós aplicamos 70%, porque os demais não tiveram capacidade de demandar. Então, esse é um desafio que nós temos nesse cenário de economia que tem problemas, mas que eu aposto que pode ter reversão de melhorias. Por isso que eu quis falar no final na questão do emprego, porque é o seguinte: não adianta ter novas empresas, não adianta ter crescimento econômico se não tiver geração de emprego. E esse é um desafio que está posto na economia. A economia trabalha com escassez, com demanda e oferta, mas, acima de tudo, com emprego, para garantir renda, para a população, para garantir condições sociais mais adequadas. Então, eu quis trazer aqui um panorama de alguns indicadores recentes e dizer que torço para que novos investimentos cheguem ao Estado. Tem esse projeto da termoelétrica que eu acompanhei quando estava, ainda era sigiloso, quando estava no governo, e tenho perspectivas positivas. Tem perspectivas positivas aqui para o município de Aracaju, com o novo secretário que está assumindo para que traga aí bons investimentos, mas que nós também tenhamos essa distribuição nos demais municípios. Não podemos fechar os olhos e achar que tudo está maravilhoso. Não está. O cenário é de dificuldades, o cenário é de, ainda, para alguns, de incertezas, mas não podemos perder a esperança de buscarmos avançar, de buscarmos com otimismo a reversão desse cenário, que o que tem hoje de dados revela assustador para as gerações que estão chegando, né? Que é que as gerações que estão chegando no mercado de trabalho têm perspectivas no Estado de Sergipe? Esta é uma grande interrogação que só o futuro é que vai apresentar. Muito obrigado. Bom, antes de passar a palavra para Joyce Santana, queria lembrar aos senhores que o encerramento do segundo encontro de Economia Aplicada de Sergipe ocorrerá amanhã com a palestra às 10 horas no auditório da Federação das Indústrias de Flávio Pinheiro de Castelo Branco, que é da CNI. Tá? Então o encerramento será amanhã às 10 horas no auditório da Federação das Indústrias. Passar a palavra agora para o Joyce Santana. Peguei um slide antes, mas seria só a capa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer pelo convite, participar desse debate. Quero parabenizar a Universidade e a FIES pela iniciativa. Acho importantíssimo promover esse tipo de discussão. É uma grande contribuição que vocês estão dando para a economia sergipana. Eu trago mais perguntas do que respostas. Quer dizer, eu, como não sou acadêmico, venho para um ambiente como esse, é a chance que eu tenho de formular minhas perguntas e esperar que as respostas cheguem em algum momento, né? Na verdade, eu resgatei alguns slides de uma apresentação que eu fiz há exatos 10 anos, em 2007, quando eu jogava o governo de Sergipe, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo principal, não é, de atrair investimento privado. Então, nós montamos uma apresentação, eu contei com o auxílio luxuoso de Ricardo Lacerda, de Sudanês Pereira. Então, nós montamos uma apresentação que era para vender Sergipe, né? Então, claro que a gente caprichava um pouco aí no dourado da pílula, mas era um cenário muito diferente do cenário de hoje. Então, eu resgatei os mesmos slides e o meu propósito é a gente fazer uma releitura, né, dos fatores de atração de investimento privado de antes e de agora. Bom, o que se dizia era que a indústria sergipana
tinha um peso significativo na economia. A Sabrina acabou de mostrar os números, decresceu um pouco, mas não tão significativamente. Presença de grandes empresas nacionais continua sendo verdadeira, sobretudo na área de recursos minerais, petróleo e gás natural. Aí houve uma primeira mudança negativa, quer dizer, a Petrobras perde dinamismo na sua atividade em Sergipe e isso traz uma sequência de impactos negativos em diversos outros setores. A riqueza mineral propiciou a formação de uma importante cadeia produtiva mineroquímica, com destaque para petróleo, gás, fertilizantes e cimento. Sabrina acabou de falar que fertilizantes em particular continuam tendo uma presença significativa. Não é petróleo, eu acabei de referir que o cenário não é favorável, cimento houve um declínio também, com o fechamento de uma das unidades, né, e o adiamento da implantação de uma outra. Então, tudo isso é feito naturalmente da crise e de outros fatores. E o setor industrial ele é diversificado, né, com outros setores de destaque, por exemplo, construção civil, produção de alimentos e bebidas, máquinas e ferramentas, têxtil, calçado e confecções. Então, de fato, nós temos uma indústria de transformação relativamente diversificada. Eu não sei os números de hoje, mas a cadeia mineroquímica representava um terço, né, do valor agregado total da indústria. Então, não se poderia dizer que a gente depende exclusivamente dessa cadeia produtiva. Depende muito, mas não tanto quanto se poderia se imaginar ou se diz por aí. Comércio e serviços. Entre o pré-crise, quando os investimentos foram definidos, e a crise que vivemos agora, os impactos são relevantes. Mas o que aconteceu nesses últimos anos? Uma notável expansão do comércio. Quer dizer, grandes redes do atacado do varejo aportando aqui no nosso estado, novos shopping centers na capital e no interior. Então, houve uma série de investimentos definidos antes da crise e que estão se concretizando agora, né? A consolidação dos segmentos de educação e saúde privadas, mais uma vez sabendo, refletiu isso em números, quer dizer, o percentual desses setores em relação ao PIB nacional é maior do que o 0,6%, que é a participação do Sergipe, do total da economia no PIB nacional. E uma significativa expansão da rede hoteleira, que é um dado também relevante, né? Isso ocorreu nacionalmente, né, efeito aí dos grandes eventos, etc. E é um dos setores hoje que mais sofrem nesse momento. Na época, nós tínhamos uma discussão interna muito forte sobre como depender menos de fatores como incentivos fiscais e depender mais, ou fazer com que a atração de investimentos se dê através de outros fatores. Um deles era a base local de conhecimento. Então, isso, acredito eu, continua sendo verdadeiro. Nós temos um sistema local de inovação e conhecimento que ele tem capacidade de atuar em sintonia com uma política de desenvolvimento estadual, né? Ele tem uma série de atores relevantes, né? A FAPTEC, o Parque Tecnológico, né? O Instituto, o ITPS, as universidades, o UFES e Tiradentes, a Embrapa, o IPP da Unic e o IFES, por exemplo. Quer dizer, então, existe um conjunto bastante significativo de atores na temática da base local de conhecimento. Tem alguns números aí que eu também acho bastante relevantes, né? Por exemplo, pós-graduação. Esse cenário mais atual revela o quê? Que nós temos hoje 51 programas de mestrado, 18 doutorados e mais de mestrado profissional. Totalizando 72 programas de pós-graduação, né? Em número de alunos, seria 840 de doutorado, 1.565 de mestrado, 156 de mestrado profissional, totalizando 2.561 alunos na pós-graduação. Isso tem muito a ver, naturalmente, com uma potencial capacidade de atrair determinado perfil de investimento muito mais sofisticado do que a indústria de transformação convencional. E aí eu também tive a curiosidade de obter os números sobre as bolsas, que também tem um significado importante, por gerar oportunidades para quem se inscreve nesses programas. E nós temos hoje, sobretudo, doutorado e mestrado, 166 bolsas de mestrado, 241 de doutorado, distribuídas entre aquelas financiadas pelo Estado e as financiadas pela CAPES. Creio que em relação a 10 anos, houve um salto considerável nos programas. Eu me lembro bem que a gente falava no total de 40 e poucos programas, hoje a gente fala de 72. Então, certamente houve um salto bastante considerável.
O ensino profissionalizante, que também é um fator muito importante para a atração de investimento, sobretudo investimento industrial, ele tem oferta. Eu dei uma olhada rápida no site e vi uma oferta muito interessante, inclusive no interior do IFES. Ele oferece os cursos de nível superior, mas continua ofertando cursos de nível médio. Né? O Sistema S, né, que tem uma participação também bastante significativa, e o governo do Estado